Olá! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural. Hoje comigo, Isabela Albernaz, na apresentação. Como sempre, estamos trazendo diversas novidades para você. Você deve estar acompanhando aqui no nosso programa a nossa série sobre deficiências do feijão. E hoje vamos falar sobre a falta de dois micronutrientes, o zinco e o manganês. Fique atento aos sinais da carência desses dois nutrientes aí na sua lavoura. Os sintomas de deficiência de zinco manifestam-se nas partes mais novas da planta, com encurtamento dos entrenós, ligeira clorose das folhas, redução do tamanho e deformação das folhas. No caso do feijoeiro, o zinco está associado à produção de vagens. Portanto, a falta desse micronutriente deve receber atenção especial do produtor. O zinco é um micro, também essencial, certo? Importantíssimo, porque ele está relacionado com a produção e o número de vagens, no caso de feijão, certo? E ele participa de uma série de funções dentro da planta, inclusive está relacionado à resistência de plantas a doenças. A deficiência de zinco dá nas folhas de cima, ou seja, é o elemento imóvel, como a gente já tinha falado lá atrás. Qual é a deficiência básica dele? Ele torna a folha de feijão, a ponta dela lanceolada, ela fica afinada, bem afinadinha. E os internóides bem curtinhos. Isso é bem fácil de ver e acontece com muita frequência, né? Então isso é bem fácil de um técnico identificar isso no campo, né? Então eu volto a dizer, redução de número de vagens é o principal problema que essa deficiência de zinco vai causar em feijão, basicamente. Excesso de calagem, elevado índice de lixiviação e alta concentração de fósforo no solo favorecem a deficiência. A prevenção é feita com a aplicação de sulfato de zinco na dosagem de 30 kg por hectare, junto com a adubação do plantio. A correção pode ser feita com pulverização foliar de sulfato de zinco na dosagem de 15 gramas por litro de água. Normalmente, os micros e o zinco, você pode fazer via adubação foliar, mas também você pode fazer via solo, porque você pode adquirir um adubo, uma formulação bem feita com micros, com os elementos micros na formulação. Outro micronutriente importante para a cultura do feijão é o manganês. Sua falta causa sinais semelhantes aos da carência de magnésio, sendo mais destacado o amarelamento internerval das folhas mais novas. As nervuras e áreas adjacentes permanecem com coloração verde intenso e, posteriormente, aparecem manchas avermelhadas. A deficiência do manganês lembra, de uma certa forma, a deficiência do macromagnésio, certo? Ela é uma clorose internerval, só que é reticulado grosso, ou seja, a nervura ela fica bem verde, é bem fácil de ver, certo? Isso ocorre, né, em folhas novas também, ou seja, esse micro, certo? Ele é imóvel na planta também, então a deficiência ocorre nas folhas de cima. O manganês também está relacionado com a produção de vagens, e um dos mais importantes com relação à resistência de plantas a doenças. A gente tem estudos mostrando que plantas deficientes em manganês, elas estão mais susceptíveis a doenças, as plantas ficam mais susceptíveis a doenças fúngicas. Então, é um elemento também importantíssimo. Certo? Dá muito em soja isso aqui, demais, em milho também, mas em soja é bem comum, os agricultores estão cansados de ver isso aqui. Como é que você corrige isso? Também através de adubação de base ou, mais comumente, via adubação foliar. Aplicações de até 500 gramas de manganês resolvem o problema na maioria dos casos. Recomenda-se realizar as aplicações foliares antes do florescimento. Qual é a deficiência básica dele? Ele torna a folha de feijão, a ponta dela lanceolada, ela fica afinada, bem afinadinha, e os internóides bem curtinhos. Isso é bem fácil de ver e acontece com muita frequência, né? Então isso é bem fácil de um técnico identificar isso no campo, né? Então eu volto a dizer, redução de número de vagens é o principal problema que essa deficiência de zinco vai causar em feijão, basicamente. E para repor o zinco? Normalmente os micros e o zinco você pode fazer via adubação foliar, mas também você pode fazer via solo,
porque você pode adquirir um adubo, uma formulação bem feita com micros, com os elementos micros na formulação. E agora sobre o manganês. Manganês. A deficiência do manganês lembra, de uma certa forma, a deficiência do macromagnésio, certo? Ela é uma clorose internerval, só que é reticulado grosso, ou seja, a nervura ela fica bem verde, é bem fácil de ver, certo? Isso ocorre, né, em folhas novas também, ou seja, esse micro, certo? Ele é imóvel na planta também, então a deficiência ocorre nas folhas de cima. O manganês também está relacionado com a produção de vagens e um dos mais importantes com relação à resistência de plantas a doenças. A gente tem estudos mostrando que plantas deficientes em manganês, elas estão mais susceptíveis a doenças, as plantas ficam mais susceptíveis a doenças fúngicas. Então, é um elemento também importantíssimo. Certo? Dá muito em soja isso aqui, demais, e milho também, mas em soja é bem comum. Os agricultores estão cansados de ver isso aqui. Como é que você corrige isso? Também através de adubação de base ou, mais comumente, via adubação foliar. O manganês é um elemento que pode ser quelatizado, um procedimento que melhora a absorção via foliar e também melhora a compatibilidade com os diferentes defensivos. Vale ressaltar mais uma vez que quando o produto é quelatizado, o quelato deve estar especificado no rótulo. E amanhã nós vamos continuar com esse assunto, só que falando sobre as deficiências de ferro e boro na plantação de feijão. Você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Paracatu Rural. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. No programa de ontem, nós mostramos aqui no Paracatu Rural os benefícios da ecoterapia para pacientes que precisam de reabilitação motora. E agora vamos mostrar que esses benefícios também se estendem ao tratamento psicológico desses pacientes. Veja só. Não é só a coordenação motora dos pacientes que melhora com a ecoterapia. Os aspectos psicossociais também sofrem uma influência bastante positiva. A interação com o cavalo faz com que a percepção do próprio corpo e do corpo do animal seja estimulada, gerando uma sinergia salutar que faz a diferença no tratamento. Nós trabalhamos desde a questão da aproximação do praticante com o animal, a questão da afetividade, né? A questão da segurança, que é muito importante, a questão do aumento, da elevação da autoestima desse praticante, autocontrole, né, conhecimento do próprio corpo, exploração do próprio corpo e também do corpo do animal, o que é bastante interessante, essa troca, né, essa afetividade entre o animal e o praticante, né, no nosso caso. Quem é esse praticante? É a criança com deficiência, seja ela intelectual ou múltipla,
que utiliza-se desse método para em benefício próprio, né? Para melhorar a sua qualidade de vida e também para trabalhar a sua reabilitação. Atualmente, cerca de 70 alunos da APAE são atendidos todo mês em sessões individuais ou coletivas. A intenção é ampliar esse número por meio de parcerias com o governo de Minas para que cada vez mais pessoas possam aderir ao projeto. A necessidade de ampliação tem fundamento, já que a mudança no quadro clínico dos pacientes é tão significativa e rápida que, para os especialistas, pode ser comparada a um passe de mágica. Os benefícios, eles são, sem dúvidas, notórios, nítidos, né? A gente vê isso assim quase que instantaneamente, é como se fosse um passe de mágica mesmo, uma magia, quando há essa troca, né? essa troca de afeto entre a criança e o animal, instantaneamente você já consegue visualizar os resultados obtidos com esse método terapêutico. Por trás da ecoterapia, existe uma série de profissionais capacitados para dar suporte aos pacientes. Sem esse apoio, o trabalho com o cavalo não seria possível. Entre estes profissionais está o seu José Henrique. Ele é cuidador de animais e sua função é alimentar, higienizar e preparar o cavalo para as atividades diárias. A preocupação, segundo ele, começa cedo, já na escolha do animal. O cavalo, para trabalhar na ecoterapia, em primeiro lugar, tem que ser um cavalo avaliado pela comissão técnica. Vai ver a postura do cavalo, o temperamento do cavalo. Aí, diante disso aí, a gente vai trabalhar o tratamento dele, o carinho com ele, tratar ele com carinho, porque o animal, ele precisa que você trata ele de igual para igual, com carinho. Você não pode agir com violência com ele. Então, se você agir com violência com ele, ele vai ser um cavalo que vai assustar, ele pode machucar a criança. Então, por isso você tem que ser avaliado e em cima disso aí nós trabalhamos o cavalo, fazemos vários testes com ele, com criança, com pessoas adultas, para depois vir trabalhar com a criança. Aí a gente tem que ter um critério a seguir. Então, já a parte do tratamento, da alimentação, do manejo com ele, como você vai pegar ele no piquete, trazer do piquete para a baia, aí você coloca na baia, o tratamento dele na baia, como você tirar ele da baia. E para isso a gente tem que ter todo um carinho com ele, para ele adquirir confiança na gente. Depois que ele adquire a confiança no tratador, aí é a mesma coisa de ser dois seres humanos juntos. Muito dócil, é muito bom trabalhar com cavalo e ele são muito inteligentes. Você ensinou ele, aí ele vai naquilo que você ensina. E aí ele adquirindo confiança em você, você pode ficar tranquilo que ele faz todas aquela manejo que você precisar com ele. Reforçar esses laços de confiança é um trabalho constante. Até mesmo para colocar os equipamentos, alguns cuidados devem ser seguidos. Um deles é apresentar cada objeto a ser utilizado antes de colocá-lo em contato com o animal. Isso evita sustos e reações, que representem riscos para os alunos. Todas as vezes que a gente vai arrumar o animal para o trabalho, sempre a gente pega os objetos e chega na frente dele, mostra para ele o que a gente vai colocar nele. Igual aqui, ela está colocando um bombolê na frente dele, mostrando que esse bombolê vai trabalhar em cima dele, com ele, para que ele não assusta se sentir esse bombolê sem ele ter percebido que a gente está usando esse bombolê. Aí quando a gente vai colocar a sela também, a gente faz o mesmo processo. Coloca a enxerga na frente dele, para ele perceber que a gente está trabalhando com aquela enxerga, para colocar em cima dele. A sela, a mesma coisa. A gente coloca a sela na frente dele, ele cheira a sela, aí que a gente coloca para a gente começar o trabalho com ele. E para quem deseja saber mais sobre a ecoterapia, basta fazer uma visita à APAE. O método é inovador e traz inúmeros benefícios aos seus adeptos. Nós trabalhamos diariamente aqui no Centro de Ecoterapia da APAE, né? O centro funciona há bastante tempo. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando em busca de novas técnicas, novos métodos para serem utilizados dentro do nosso centro, né? E é
uma técnica que traz resultados, a gente vê isso no dia a dia das crianças, né? De repente a criança chega de uma forma, às vezes chega irritada, agressiva e sai daqui mais tranquila, relaxada, porque nós trabalhamos o relaxamento dessa criança também, né? Enfim, é um método inovador, né? É um método assim, extremamente interessante, rico, como bem disse a Alessandra, e que nos proporciona uma vivência, uma experiência extremamente valiosa. Bacana, né? E amanhã a gente continua falando sobre esse tema, só que o nosso foco vai para o mercado relacionado aos artigos para equinos. Você não pode perder. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com mais informações. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 9951 7671 ou 3408 7671. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. Graças aos esforços de uma única brasileira, mais de 2.000 trabalhadores em situação de escravidão foram libertos no Brasil de 1995 até hoje. O nome dessa mulher é Marinalva Dantas, auditora fiscal do trabalho e uma das referências no combate à escravidão no Brasil e também ao trabalho infantil. Hoje vamos iniciar uma série de reportagens sobre a luta dessa valente brasileira e você vai entender o que nos levou a falar sobre ela aqui no Paracatu Rural. A história de Marinalva começa em meio a uma família muito pobre, em Campina Grande, na Paraíba. Durante os 3 primeiros anos de sua vida, ela não teve acesso à energia elétrica, água encanada ou rede de esgoto. A situação começou a mudar quando, ainda pequena, ela foi morar com os tios, que dispunham de mais recursos financeiros. Isso permitiu que Marinalva tivesse uma infância decente. Ela concluiu os estudos, se formou em Direito e em 1984 foi aprovada no concurso para auditor fiscal do trabalho. Pouco mais de 10 anos depois, ingressaria nos primeiros grupos que saíram à caça de fazendas que mantinham trabalhadores em condições degradantes e sem direitos trabalhistas. A partir daí, tem início aquela que seria a missão da sua vida. Tinha noção de que realmente existia escravidão como a que eu testemunhei por muitos anos e eu fui assim porque fui convidada, acharam que eu tinha perfil, mas eu não tinha noção do grande drama humano que é a escravidão contemporânea. Então, no dia que eu entrei em uma fazenda e encontrei homens naquelas condições de escravidão, foi uma cena que eu nunca mais esqueci. E então eu disse para mim mesma, essa é a minha luta, essa é a minha causa. E graças a Deus conseguimos provar que os escravos realmente existem, infelizmente, ainda no Brasil. Entre as cenas que mais chocaram Marinalva e sua equipe estavam as de trabalho infantil. As crianças eram encontradas em situação de completa alienação, já que nunca tiveram acesso a um ambiente diverso daquele em que viviam. Até mesmo alimentos como leite eram novidade entre os pequenos trabalhadores. Sempre que eu encontrei criança, para mim foi uma comoção muito grande, porque eu não suporto ver uma criança sofrendo nada. E se ela é escrava, então
é o pior que eu posso imaginar. Criança que nunca tinha visto leite nem pão na vida, porque nasceu lá dentro, a mãe e o pai eram escravos e ali permaneceram. Ela nasceu, cresceu e nunca conheceu um leite nem um pão, nunca ouviu uma música na vida, porque ela só conhece aquele espaço delimitado ali onde ela pode circular, porque na escravidão mesmo, aqui, o escravo não pode circular nos caminhos do fazendeiro, da família, nem no caminho do boi eles podem passar, eles têm um caminho muito delimitado. Marinalva viu muitas crianças passando fome e costumava dar a elas os alimentos que tinham no carro dos auditores do trabalho e da Polícia Federal. A preocupação com os pequenos, privados de sua infância, fez com que ela se engajasse ainda mais. Em 2004, Marinalva foi para Brasília ser diretora da Divisão de Articulação de Combate ao Trabalho Infantil. Entretanto, o cargo mais burocrático que prático não agradou e ela voltou a Natal, onde até hoje é auditora. Com pouco mais de 20 anos de profissão, essa brasileira valente já viu muita coisa, mas a todas as cenas tristes ela atribui um fator em comum: a ignorância. O Brasil é atrasado e vai permanecer ainda enquanto ele não educar o povo, o seu povo, educar mesmo. E não é só ensinar a ler, não. É da cultura, da consciência dos problemas do país, porque você perde tanto tempo tendo que convencer pessoas que por ignorância não aceitam nem os ditames da lei, então o atraso vem daí. Porque a ignorância é um muro quase intransponível. E a história da Marinalva virou livro, mas isso você confere no nosso próximo programa, porque o Paracatu Rural de hoje chegou ao fim. Você confere amanhã mais informações nesse mesmo horário aqui na tela da TV Minas Brasil. Participe do nosso programa. Você pode acessar o nosso portal paracaturural.com.br e ainda entrar em contato pelo nosso e-mail, contato@paracaturural. Eu te aguardo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.